O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos, E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice E1, o vértice do espelho E1, coincide com o foco do espelho E2. Tá? Então tem um espelho E2 aqui, o foco do espelho E2, o F2, é exatamente no vértice do E1 e vice-versa. Então o foco do E1 está bem aqui no E2, então bem aqui foco F1 e bem aqui o foco F2. Tá? Na abertura circular de E2 é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E2 e E1 respectivamente, conforme a figura. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão de fato visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque a superfície de ambos os espelhos são de extrema qualidade. A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto do objeto e seu correspondente ponto imagem são. Tá? Perceba que as imagens refletidas aqui, eu tenho os raios saindo aqui do objeto e eles estão se cruzando aqui no foco do outro espelho. Tá? Elas estão se cruzando aqui no ponto do vértice E2. Então o que é que acontece? Se elas estão se cruzando aqui, se eu estou tendo um cruzamento de raios, então a imagem ela é real. Imagem real. Se fosse o cruzamento de prolongamentos de raios, seria uma imagem virtual, mas aqui a imagem está sendo gerada é real. Então descarta as alternativas que falam em imagem virtual. Só que a outra informação que ele pede, a distância vertical entre o ponto do objeto, ou seja, o objeto está posicionado aqui, um vértice, e seu ponto correspondente à imagem. Olha, o objeto está posicionado no vértice e a imagem ela se forma no outro vértice. A imagem se forma no prolongamento dos outros raios que está se formando no vértice do espelho E2. Então, a distância entre o objeto e a imagem nada mais é do que a distância entre os dois vértices de cada espelho, ou seja, 3,8 mais 3,8, que é igual a 7,6, gabarito letra C.